Rebeldes sírios colocaram fim no governo de Bashar al-Assad, um regime que estava há quase 25 anos no poder e há 13 anos mergulhado em uma guerra civil. Em 12 dias, forças rebeldes conquistaram as maiores cidades do país, incluindo a capital, Damasco, de onde Assad fugiu de avião no domingo de 8 de dezembro. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e explico em 4 pontos o que está acontecendo na Síria. Vamos começar com a ofensiva relâmpago que provocou essa reviravolta no conflito. A história começa em 27 de novembro, quando o grupo militante islâmico Hayat Tahrir al-Sham e facções aliadas anunciaram que estavam reagindo para conter ataques das forças de Assad contra civis no noroeste. Em apenas 3 dias, os rebeldes tomaram o controle da maior parte de Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Na ocasião, Assad prometeu esmagar a ofensiva com a ajuda de seus aliados. Aviões de guerra russos intensificaram ataques em áreas controladas pelos rebeldes e milícias apoiadas pelo Irã enviaram reforços para as linhas defensivas militares ao redor de Ramá, a próxima cidade ao sul da rodovia Alepo-Damasco. Mas não foi suficiente. Os rebeldes tomaram Ramá e no sábado 7 de dezembro dominaram Homs, a terceira maior cidade da Síria. No dia seguinte, anunciaram que haviam entrado em Damasco. Menos de 2 horas depois, declararam o tirano Bashar al-Assad fugiu. Após 50 anos de opressão sob o governo Baath e 13 anos de crimes, tirania e deslocamento, anunciamos hoje o fim deste período sombrio e o início de uma nova era para a Síria. Oficiais de alta patente do exército disseram que o presidente fugiu da capital de avião para um destino desconhecido pouco antes da chegada dos rebeldes, informação confirmada pela Rússia. O primeiro-ministro de Assad, Mohammed al-Jalali, anunciou então em um vídeo que estava pronto para cooperar com qualquer liderança que fosse escolhida pelo povo sírio. O que nos leva à pergunta: quem é então o grupo que derrotou as forças de Assad? O Hayat Tahrir al-Sham, que em português é algo como Organização para a Libertação do Levante, foi criado em 2012 com um nome diferente, Frente al-Nusra, e jurou lealdade à Al-Qaeda no ano seguinte. A Frente al-Nusra era considerado um dos grupos mais letais entre aqueles que se colocaram contra o regime de Assad. Também tinha uma forte carga jihadista, o que é apontado como ponto de desavença com a principal coalizão rebelde que atuava no conflito na época, o Exército Sírio Livre, cuja motivação seria mais revolucionária. Em 2016, a al-Nusra rompeu laços com a Al-Qaeda e adotou o nome Hayat Tahrir al-Sham, se fundindo com outras facções no ano seguinte. A ONU, os Estados Unidos e o Reino Unido e vários outros países continuam a considerá-lo um afiliado da Al-Qaeda e frequentemente se referem a ele como Frente al-Nusra. Os Estados Unidos declararam o líder do grupo, Abu Mohammed al-Jawlani, um terrorista global e ofereceram recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. O grupo consolidou poder nas províncias de Idlib e Alepo, derrotando rivais entre células do grupo Al-Qaeda e o Estado Islâmico, e criou o chamado Governo de Salvação Sírio para administrar o território de acordo com a lei islâmica. Antes de a gente avançar, vamos fazer uma rápida volta no tempo para relembrar por que a Síria está em guerra. O conflito começou lá em 2011, tendo como pano de fundo a Primavera Árabe. A família Assad governava a Síria com mão de ferro havia 4 décadas. Primeiro com Hafez al-Assad, que ficou na presidência entre 1971 até sua morte no ano 2000, depois com Bashar al-Assad, seu filho. Um movimento inicialmente pacífico e pró-democracia contra o regime de Assad rapidamente se transformou em uma guerra civil em grande escala. Com o passar dos anos, grupos rebeldes de diferentes matizes, alguns ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, passaram a lutar contra as forças do governo, essas apoiadas por Rússia, Irã e pelo Hezbollah. Mais de 500 mil de pessoas foram mortas e 12 milhões foram forçadas a fugir de casa, cerca de 5 milhões das quais são refugiados ou requerentes de asilo no exterior. Antes da recente ofensiva do Hayat Tahrir al-Sham, o governo havia recuperado o controle das maiores cidades da Síria. O que nos leva ao último ponto: como e por que os rebeldes conseguiram avançar tão rápido? O governo de Assad havia recuperado a maioria das cidades no último cessar-fogo, mas grandes partes do país ainda estavam fora de seu domínio. Isso incluía áreas do norte e leste controladas pelas Forças Democráticas Sírias, aliança de grupos armados liderada por curdos e apoiada pelos Estados Unidos. O último reduto dos rebeldes eram as províncias de Alepo e Idlib, que fazem fronteira com a Turquia e onde mais de 4 milhões de pessoas viviam, muitas delas deslocadas.
E foi nessa área, no noroeste do país, que o Hayat Tahrir al-Sham e facções aliadas lançaram no último dia 27 de novembro a ofensiva que em apenas 12 dias chegou à capital Damasco. E isso aconteceu em um momento em que o governo Assad estava enfraquecido e seus aliados estavam com as atenções voltadas para outros conflitos. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia. O grupo libanês Hezbollah, que ajudou a repelir os rebeldes nos primeiros anos do conflito, foi recentemente afetado pela ofensiva de Israel no Líbano. Israel também impôs baixas ao Irã, assassinando militares iranianos na Síria. Sem essa ajuda, as forças de Assad ficaram expostas. Os próximos dias devem sinalizar melhor o que acontece com a Síria daqui para frente. A gente, claro, segue acompanhando. Você tem acesso à nossa cobertura em bbcbrasil.com e nas redes sociais. Obrigada e até mais.